Excelente dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Me chamo Ricardo Gratão e falo aqui da Soberano Embalagens e hoje estou com Dairson Almeida. Dairson, excelente dia, meu velho. Bom dia, Ricardo. Agradeço pela oportunidade aí de a gente bater esse papo, de a gente conversar e poder falar um pouquinho mais sobre a gente aqui, né? Claro. Dairson, aqui eu vou fazer um bate-bola contigo, fazer algumas perguntas que a gente estruturou um tempo na Soberano, o que a gente pensou na Soberano e também queria conhecer mais do Dairson também. Hoje você tem uma trajetória ali de 15, 20 anos de experiência e queria conhecer um pouquinho mais quem é o Dairson hoje. De trás para frente, como você explicaria quem é o Dairson? Poxa vida, são 15 anos aí na frente da gestão. Uhum. Gestão, né? Quando eu falo 15 anos, é 15 anos de experiência em gestão, desde ali do primeiro reconhecimento, da primeira oportunidade. E poder resumir assim é difícil, né? Uhum. Mas eu falo assim que o Dairson desses 15 anos foi um cara que foi muito curioso, que assumiu coisas que muita gente não queria Uhum. assumir. Eu acho que o que de fato resume isso é você buscar resolver aquilo que as pessoas não querem resolver. Eu acho que isso é o segredo para todo crescimento e para toda ascensão profissional. Eu acho que hoje o mercado ele reconhece não quem fala bonito ou quem tem uma boa graduação, mas reconhece aquele tipo de profissional que chega e resolve um determinado problema, uma determinada dificuldade. Uhum. Acho que se eu pudesse resumir o Tyson desses 15 anos aí, é um cara curioso, que bota a mão na massa e focado em resolver problema. Legal. Eu gosto de algumas máximas, né? Você tem alguma frase que você se espelha, tem alguma frase que você pega pra ti, que você fala assim, cara, eu acordo todos os dias, penso nessa frase e falo que ela é a minha inspiração, ou até mesmo ela já me inspirou há muito tempo, até mesmo pra gente colocar aqui no podcast e ser ali um tema central da nossa conversa. Cara, boa pergunta. Eu acho que tem uma frase assim que me guia. Eu acho que ela, pelo menos para mim, que tem um propósito, é o que me faz voltar para o trilho em alguns momentos quando a gente sai fora dele, que é uma frase que não é minha, mas é uma frase que já existe e é um versículo, que é: busquem primeiro o reino de Deus e as suas demais coisas, e, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que se eu pudesse determinar uma frase, acho que essa é a frase Uhum. que me guia, que já teve momentos que a gente perde um pouco o foco, mas quando a gente perde, a gente fala, opa, peraí, vamos voltar para o tema central, que é vamos buscar as coisas de Deus, vamos buscar a sua justiça, e isso em todas as áreas da nossa vida, que tudo aquilo que a gente espera, que a gente precisa, vai ser acrescentado aí por aquele que guia Que a gente no legal. dia a dia. Que legal. É importante a gente tem sempre fé, né, cara? Para o Uhum. que a gente vai fazer. Eu acho que se a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, com certeza, Com né? certeza. Falando então um ponto de trabalho, um ponto a ponto, né, do que você faz. Estratégia comercial, tanto a parte comercial, tanto financeiro, operacional, pessoas. Qual é a área que você mais gosta e como você faz essas áreas funcionarem dentro da empresa? Ah, legal. A minha especialidade é na parte de operações, Uhum. produção e operações. Então, meu primeiro cargo como gestão foi como gerente de produção. Daí eu fui ali gerente de produção, gerente industrial, gerente de produção, gerente industrial, head de produção, head de operações. Eu falo que a minha expertise é a produção e operações. Uhum. Aí é um lugar que eu me sinto à vontade e eu tenho Uhum. um olhar muito profundo para esse lado. Mas, como eu já pontuei, eu sempre fui muito curioso. Então, quando um problema era comercial, cara, eu estava ali conversando com o gerente comercial, quando o problema era marketing, quando o problema era financeiro. Então, acho que essa curiosidade em querer resolver e trazer melhorias foi ampliando a minha visão nesse período de tempo. Acho que muitos profissionais, eles olham para a empresa e pensam a empresa como setor.
Certo. Então eu ouvi muito isso de a pessoa tá ali e fala, não, isso não é problema meu, é problema do setor A, problema do setor B. É problema de Eu fulano, sou, às vezes, né? eu sou o gerente de produção, isso daqui é financeiro, ele que se vira para trazer o orçamento, para trazer a verba. Não, sempre foi o cara do seguinte, não tem orçamento, não tem verba, não tem porquê. Aí como é que é? Cara, como que é o orçamento? Como que foi desenhado isso? Como que foi feita essa divisão para que eu tenha esse orçamento? Não, isso a gente não está vendendo. Mas não está vendendo por quê? O que foi feito? Quais são as ações comerciais que dá para fazer? Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Eu dava ideia, em alguns momentos as pessoas davam risada daquilo, mas eu nunca tive medo de dar ideia. Até que em alguns momentos as ideias começaram a fazer sentido, algumas ideias foram aceitas. E quando as ideias começam a fazer sentido e começam a ser aceitas, você começa a ter peso e voz na mesa que decide, né? Então, eu sempre fui muito curioso disso. Então, da onde que veio essa visão financeira? Cara, eu ia lá e mergulhava. Eu queria saber se os resultados que eu estava dando de aumento de produção eram viáveis financeiramente. Eu queria saber se o meu orçamento, da onde que ele vinha, como que ele era construído, como que eu podia colaborar para o resultado da empresa. Então, essa curiosidade em querer saber como a empresa funciona como um todo, acho que depois desses 15 anos começou a fazer sentido e trouxe sim esse conhecimento, essa capacitação hoje. Legal. E esse é um assunto, um tema um pouco delicado às vezes da gente conversar, né? Para falar assim, olha, nosso fulano não está fazendo o que deveria fazer, né? Como você estava puxando nessas coisas e sempre tem alguma solução. Hoje, pensando na sua consultoria, então, que você está dentro das empresas, fazendo assim essas cobranças que você já estava fazendo no momento ali de estar empregado, né? Esse é um perfil um pouco raro que você tem, de fazer essas cobranças devidas, de falar às vezes com C-levels ali que às vezes não é uma coisa padrão, né? A gente está no chão de fábrica ali e dá esse salto para falar com o presidente, com o diretor ali e falar, cara, você está fazendo alguma coisa errada e eu tenho a solução para te trazer. Isso trazendo, então, desse ponto que você trouxe, de todas as áreas ali da empresa, falando, então, da sua consultoria hoje, como você consegue, da melhor forma, atingir esses níveis e conversar com esse empresário e trazendo um pouco da sua visão também? Como você vê isso no seu dia a dia? Cara, eu acho que no começo eu falhei bastante, cometi alguns erros, que hoje eu enxergo que são erros e é comum e muita gente ainda comete. A gente tenta vender a nossa visão ou vender uma melhoria falando somente do resultado que ele traz. Por exemplo, um gestor de produção, vou trazer para a minha área que eu me sinto mais à vontade. Um gestor de produção, ele tende a falar sobre aumento de produtividade, sobre redução de segunda qualidade. Cara, isso são indicadores que são excelentes. Mas eu descobri que toda a nossa ideia, toda a nossa conversa, ela ganha força e a gente é convidado a sentar na mesa que decide quando a gente aprende a falar uma língua que é a língua do negócio, que é o dinheiro. Sim. Então, quando você aprende a quantificar isso financeiramente, em falar o seguinte, olha, eu tive um aumento de produtividade em 30% e com isso eu consegui aumentar a rentabilidade da empresa em X%. A diminuição da segunda qualidade de 10%, ela trouxe um retorno financeiro de X reais. Então, quando você fala sobre financeiro, é a linguagem do CEO, é a linguagem do C-Level, é a linguagem do dono da empresa, é aí que você é ouvido. Então, acho que muita gente não tem dificuldade de acessar essas pessoas, ou sentar nas mesas que decidem, porque ainda não aprendeu a traduzir os seus resultados de forma financeira. Entendi. Você falou que você teve 15 anos de experiência e já falou um pouco também que foi na área de produção, né? Eu te conheço, você é da área têxtil aqui, mas queria saber um pouquinho mais, até mesmo para a gente explicar também quais são as áreas têxteis ali que existem, quais você domina, basicamente, e para a gente até mesmo aprender aqui contigo também hoje. Cara, quando eu falo do têxtil, eu me encho de orgulho porque eu falo que o têxtil ele é um setor que ainda é pouco conhecido no Brasil e eu acho que é um dos setores mais bonitos
complexos e completos que a gente tem. Então, quando a gente olha ali uma camiseta numa prateleira, as pessoas não têm a mínima noção dos processos que foram realizados para aquele produto chegasse até ali e a quantidade de pessoas envolvidas naquele processo. Sim. Então, hoje o têxtil a gente fala desde a fiação, que ela pode ser sintética, ela pode ser natural. Então, tem pessoas que trabalham ali no plantio, por exemplo, do algodão, na colheita do algodão, na separação dessas fibras, na fiação. Então, a gente tem um processo no têxtil que a gente tem a fiação, a gente tem o processo de tecer, que pode ser tecelagem circular, tecelagem retilínea, processo de tinturaria, acabamento, processo de confecção e dentro do processo de confecção, processo de corte, processo de estamparia, processo de costura, até chegar ali no final, que é o cliente final. Então, é um processo ali que envolve muitas pessoas e muitos setores, muitos cálculos que precisam ser feitos para que aquele produto chegue de fato ali no cliente final com a qualidade que ele precisa. Então, quando eu olho para a cadeia têxtil, que foi onde eu cresci, é onde hoje é a minha expertise, é uma cadeia que ela é completamente grande, complexa, Sim. mas também não é um bicho de sete cabeças. Eu falo assim, quando você faz o que gosta, você se aprofunda e aquilo não é um peso, e sim uma motivação de querer conhecer mais sobre aquele processo. Quando você falou de têxtil, né, e aí falando por todo esse processo, eu só lembro dos Bolívia lá costurando tudo, e eu falo, meu, como que os caras fazem isso? Mas não, tem toda a parte de uma indústria, né, antes de chegar, né, até na pessoa de confecção. Então, você está dentro dessa indústria, você está dentro desse patamar hoje. Quais outras indústrias que brilham os olhos também do Darilson? Olha, eu falo assim que o têxtil é minha formação. Então, trabalhei ali anos gerenciando malharias, trabalhei ali alguns anos com confecção, mas já estive dentro de fiações, dentro de tinturaria, dentro de estamparia, tive a oportunidade de andar por todo a cadeia têxtil. Eu falo que eu tive a oportunidade de conhecer do fio ao varejo, desde a fiação até como que a gente transforma esse produto em venda, em lucratividade, que é o final, como que se constrói uma coleção, como que trabalha o desenvolvimento de um produto. Cara, isso para mim foi mágico e é toda a minha base. Mas o que brilha os meus olhos são todos os processos que envolvem pessoas. Porque eu acho que tudo que a gente faz, e isso não é jargão nem papo de RH, eu falo isso com propriedade e experiência, falo que tudo envolve pessoas. Eu falo que a grande mágica, o que me brilha os olhos, é você ter a oportunidade de entrar numa operação e ver muitas vezes empresário, pessoas, gerentes, operadores ali decepcionados ou até mesmo frustrados com os resultados que eles estão entregando. Porque acho que ninguém sai da sua casa para entregar um resultado ruim, todo mundo sai da sua casa com a expectativa de entregar algo bom. E eles não conseguem. E o que me brilha os olhos é poder chegar, conversar com essas pessoas, olhar ela nos olhos ali e falar, olha, peraí, vamos sentar, vamos conversar e vamos achar um caminho. E a gente poder ver que depois de um período, aquilo que para ele era um motivo de frustração, que era um motivo de vergonha, até mesmo ali incomodava a organização, você vê os resultados acontecendo. Eu acho que isso para mim brilha os olhos, não só pelo lado profissional, mas pelo lado humano, de saber que de alguma forma a gente está fazendo algo de diferente aqui na face dessa terra. Então, para mim, cara, todos os processos que envolvem pessoas, principalmente aqueles momentos que está todo mundo com aquela dificuldade, muitas vezes sem uma visão de saída, cara, poder chegar e contribuir de alguma forma, para mim, é o ápice. Legal. Show de bola. Darilson, falando então um pouco mais da sua trajetória, tá? Hoje a gente tem ali uma boa trajetória de 15 anos, né, dentro da indústria, então vou colocar como todas as suas passagens, né? E como você entendeu e saberia que ia sentar na mesa de C-Levels ali, e como você enxerga o Darilson de 15 anos atrás para agora, fazendo essa mistura, então, de toda a sua linha, né, de raciocínio, para você chegar hoje e falar assim, beleza, hoje eu consigo auxiliar pessoas, auxiliar
empresários a conseguir um resultado bacana. Como você me fala isso? Cara, eu acho que é tipo assim, como que eu olho hoje, como que eu olharia isso lá atrás? Eu acho que eu fui vivendo um passo de cada vez. Eu posso falar que hoje eu vivo processos pelo quais eu um dia orei, um dia eu apresentei para Deus, mas eu falo que Deus ele foi caprichando e foi fazendo melhor do que aquilo que a gente espera. Mas eu falo assim que eu teria todas as condições possíveis para fracassar. Então eu cresci num ambiente difícil, não sou filho de pais ricos e nem herdeiro, então para mim sempre foi muito difícil desde o começo. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe, para manter a casa, tinha que trabalhar em 2 empregos. Então eu tive que começar a trabalhar aos 8 anos de idade para conseguir ajudar na receita de casa. Os amigos que eu tinha naquela época, quando eu procuro saber, alguns hoje, alguns morreram, outros foram presos. Então a gente, olhando para trás, acho que a gente tinha toda a possibilidade de fracassar. Eu acho que o que manteve firme sempre foi a fé e querer sempre entregar o melhor. Eu nunca tive aquela ganância de falar, um dia eu vou alcançar o topo, um dia eu quero sentar numa cadeira de conselho, um dia eu quero estar ali orientando empresários. Sempre o meu dia a dia foi o seguinte: o que eu posso fazer de melhor hoje? Então sempre foi, eu preciso vir, acordar e entregar o meu melhor, independente do que as pessoas falem ou achem daquilo. E esse crescimento foi acontecendo naturalmente. Lógico que quando você chega num degrau, você acaba mirando no outro. Sim. Você chega num degrau, poxa, legal, a gente comemora, e você acaba mirando no outro. Mas não imaginava lá atrás, há 15 anos atrás, que um dia eu poderia chegar no patamar que, graças a Deus, me permitiu chegar hoje. O que você falaria para o Darson no dia anterior? Bem no começo, de quando você começou a trabalhar. Cara, eu falava o seguinte: não desista. Né? Porque quando a gente olha profissionais que eu admiro hoje, grandes profissionais, a gente sempre vê o lado bom daquilo, né? Aquilo que brilha os olhos, a gente vê o palco, mas a gente nunca vê o backstage, né? Como que foi aquilo, quais dificuldades que a gente passou. E falar que foi fácil, não foi. Por diversos momentos a gente pensou em desistir, pensou em largar tudo. A gente percebe que as pessoas, elas são falhas, elas erram, elas traem, elas mentem. O mundo corporativo ele é sujo, mas não significa que a gente não pode trazer luz para ele. Então, em alguns momentos, sim, a gente pensei em desistir, pensei em parar, mas sempre nesses momentos me agarrei à fé e falei, não, Deus dava um caminho, a gente seguia. E fui aprendendo a fazer do limão a limonada. Uma boa limonada. Se eu pudesse, então eu falava, olha, não desista. Isso aí. Você nunca foi da pessoa de ir na academia às 11 horas da manhã, né? Não. Ou eu vou, ou eu não vou. Comigo é assim, ou quando eu pego para treinar, não, vamos treinar. Mas quando eu percebo que também não é para treinar, eu já pego e já paro de vez. Não tem meio termo, não. Eu falo daí da academia às 11 horas da manhã porque é horário de herdeiro, né? Tipo, então você nunca pôde, né, escolher ou vai trabalhar ou vai pra academia às 11 horas, né? Não, nunca. Quando eu estava me formando, que foi minha primeira formação em gestão industrial, eu entrava no trabalho às 6, saía às 5, e nessa época eu trabalhava na expedição, cara, eu saía tudo sujo, não dava tempo nem para tomar banho, só pegava um paninho, limpava onde dava assim, pegava o ônibus, ia para a faculdade, estudava numa outra cidade, chegava em casa 1h, 1h30 da manhã, às vezes 2 horas, e ali tinha que fazer alguns trabalhos, algumas coisas, e 6 horas da manhã tinha que estar pegando de novo. Acordar de novo. Acordar de novo. E me fala já um pouquinho dessa sua experiência que você teve, sendo ali gerente, trabalhando com algumas áreas, né, como logística, também como você citou, qualidade. Como você trabalhou nesse período e também você falou aqui que liberou uma filial também. Me conta um pouquinho dessa história hoje, Darson. Sim, tive uma oportunidade cedo ali de fazer um
um projeto de levar a filial de uma empresa aqui do estado de São Paulo para Santa Catarina. Foi na minha primeira experiência como gestão. Tá? Meu primeiro cargo de gestão veio aos 24 anos, bem cedo mesmo. Eu converso hoje com o diretor dessa empresa, que foi a Malharia Brasil, seu José Roberto Mazer, o famoso Beto Mazer. Eu tenho contato com ele até hoje, inclusive tem alguns projetos que a gente vem tocando hoje junto. Que legal. E eu falo para ele, cara, você foi louco. Olhando hoje para mim, o olhar dele, eu falo, cara, você pegou um moleque... O risco era altíssimo, né? Colocou, ele fala, cara, eu vi potencial e apostei. Então, aos 24 anos eu tive a oportunidade de... Na verdade, foi aos 23, né, o cargo de gestão. Aos 24 ali, eu liderei a mudança do processo de produção industrial de uma malharia aqui do estado de São Paulo para Santa Catarina. Então, fiz toda essa parte de viabilidade, de estudo de viabilidade financeira, de localização, aonde colocar, fiz todas as negociações, escolhi local, a contratação. Cara, foi legal que nessa época eu tinha aqui mais ou menos em torno de 50 a 60 pessoas que trabalhavam ali no setor produtivo e eu precisava fazer essa mudança para Santa Catarina. Só que eu não podia pegar essas 60 pessoas e levar comigo. De ônibus para lá. Não tinha. Então eu ali identifiquei algumas pessoas que seriam chaves para mim começar esse negócio lá. Levei comigo ali 4 pessoas, então 4 pessoas a gente conversou, levei junto comigo. Só que antes de levar a fábrica como um todo para lá, eu vinha de São Paulo, passava um tempo em Santa Catarina, ali junto com o RH, fazendo a seleção e triagem dessas pessoas. Então eu precisava levar a fábrica, em contrapartida eu já estava contratando. E quando a gente mudou para lá, era uma época, cara, que estava muito forte a produção e a gente não tinha mão de obra. Então teve momentos que eu abordava as pessoas no supermercado, eu olhava elas assim, via que tinha um pedacinho de malha ali. Eu falei, cara, trabalha em malharia? Ah, eu trabalho. Falei, cara, eu tô com uma malharia, a gente tá vindo de São Paulo para cá, você não tem interesse em participar de um processo seletivo? RH poderia fazer isso hoje, né? Poderia fazer isso hoje, né? O RH reclama, cara, e a grande dificuldade das empresas, onde eu vou, o RH fala, eu não consigo, não tem gente. Falei, cara, mas e como que tá o processo de recrutamento aí? O RH é recrutamento, seleção. Cara, vai procurar, cara, a gente tem. A gente vai ali pro LinkedIn, a gente vê de um lado as pessoas falando que não tem emprego, que estão se candidatando e bons profissionais, do outro lado a empresa falando que não tem profissionais. Eu acho que aí tem uma grande lacuna que precisa ser explorado pelo RH. Eu concordo que tem essa lacuna e eu tenho uma opinião sobre isso, que essa lacuna as empresas mesmo, hoje não conseguem pagar o salário, às vezes, de um bom empregado. Então, assim, hoje se pagar mais do que ele já paga hoje, às vezes acaba afetando muito a folha, acaba fechando a empresa. Então, é melhor ele pagar menos, mas pagar para mais pessoas e certo. E a outra ponta, que são os empregados, eles querem ganhar mais, que a qualidade de vida, inclusive, aumentou também, né? Sim. Então, hoje a gente teve ali todos os reajustes aí que a gente tem, ainda bem que a gente consegue, né, com os nossos compromissos ali, honrar, né, com todos eles, mas imagina então um empregado que às vezes precisa de um salário maior e não consegue aumentar, né, esse valor. Então essa é a lacuna que hoje tem. Sim, e ela cada dia está ficando maior, certo? Então cada ano que a gente vê o IGPM ou até mesmo a inflação ali aumentando 14%, 15%, você não consegue aumentar na mesma proporção o salário da pessoa e também a empresa não vai conseguir pagar esse salário de 15%. Então, essa lacuna... É um grande desafio, né? Essa lacuna está grande. Conseguir arcar com todos esses custos, mas eu falo assim que tudo tem saída, né? Na visão de um consultor, acho que a gente sempre precisa mergulhar mais fundo e entender a causa raiz. Acho que tem sim coisas que são óbvias de mercado, mas se a gente mergulhar, a gente encontra sim processo. Teve uma empresa que eu trabalhei falando de pessoas. O RH ele tinha ali um SLA para trazer o colaborador de 45 dias para o operacional. Cara, e virava 50, virava 60 e não trazia. E questionando ali o RH, ele falou, cara, a gente não consegue trazer, as pessoas falam que vêm e não aparecem trabalhar. E eu fui dar uma volta no quarteirão na hora do almoço, cara, e na empresa do lado, era um outro segmento ali, mas tinha uma fila que estava dobrando o quarteirão,
de pessoas ali para o mutirão de emprego. Querendo emprego. Cara, eu tirei foto, levei para RH, falei, cara, por que você fala que não tem gente? Por que aquela empresa ali conseguiu acumular um monte de pessoas ali para conversar e a gente não consegue uma alma aqui para sentar e fazer uma entrevista? Então ali sentou, olhou e viu que na verdade os canais de divulgação, a forma como que estava divulgando a vaga não estava chegando de fato a quem precisava chegar. Eu acho que isso vale para todos os cenários. Acho que é fácil a gente sentar e falar, olha, não tem como aumentar a produtividade. Não, mas não tem porquê. Vamos lá, vamos pro Gemba, vamos entender, vamos conversar com o cara que mexe na máquina. Não tem como aumentar a velocidade. Ah, não, a gente está sem recurso para esse novo projeto, mas tá por quê? Onde estão destinados os recursos? Qual que é a entrada? Qual que é a saída? Sim. Acho que a minha visão que sempre foi essa. Acho que eu sempre fui um consultor trabalhando dentro das empresas porque eu nunca me conformei com não. Sempre falei, não, tem que ter algum jeito, tem que ter uma nova visão. Um eterno inconformado, né? Interno inconformado. Falando já que a gente entrou nesse assunto de salário ali, hoje você falou, né, que fez essa migração, quero ouvir um pouco mais dessa migração também, mas isso aumentou ainda mais o seu salário naquele período? Você conseguiu mais recursos? Você conseguiu ali dar mais previsibilidade para sua família? Como é que foi esse período, além de estar morando em outro estado? Como é que foi para você financeiramente? Foi bom? Cara, foi. Não vou mentir, mas teve pessoas e ainda de vez em quando acontece, principalmente na empresa, tem algumas pessoas que falam assim, cara, aquilo que você fala, aquilo que você faz, ganha bem, dá dinheiro. Acho que todo mundo olha, às vezes, muitas vezes, né? Olha, às vezes, a viagem, o carro, o status e linka tudo aquilo ali só ao processo financeiro. Eu falo o seguinte, cara, tudo dá dinheiro desde que você faça com vontade, faça com determinação, goste daquilo que você faça. Parece utopia, mas não é. Por muitas vezes eu tive que fazer o que eu não gostava para conseguir chegar a fazer aquilo que eu gostava. E até hoje na minha profissão tem partes dela que eu faço, mas não gosto de fazer, mas faço porque tem que ser feito. E quando falo assim de retorno financeiro, teve sim. Acho que a minha guinada profissional foi quando eu fiz essa migração da empresa de São Paulo para Santa Catarina. Então ali eu tive uma grande exposição. Eu lembro até hoje que quando eu tive contato com alguns empresários ali, eles me chamavam carinhosamente de moleque. Nossa, olha o moleque que veio de São Paulo e está abrindo a fábrica aqui. Nem tinha barba ainda, né? Não tinha, era um fio outro ali. E sentava na mesa para conversar com empresários que já estavam há anos no mercado. E eu falava, poxa, como é que um moleque faz isso? E quando eu levei essa planta para lá, e a gente mudou toda a nossa vida, minha esposa grávida de 6 meses, a gente recomeçando a minha vida lá, não foi fácil nessa época. Eu lembro que eu trabalhava nessa mudança de fábrica, a gente de fato se instalou lá, e como a gente trabalhava em 3 turnos, cara, eu ia até mais ou menos meia-noite, 1h da manhã, ia para casa, comia um pouquinho rapidinho, tirava uma soneca, 4, 3 horas da manhã eu estava na fábrica de novo. Então passei ali uns 2, 3 meses ali, quase que 100% direcionado à fábrica. E lógico que teve um retorno financeiro, com a promoção que eu tive para a gestão, teve uma melhora, mas o mercado reagiu com a lei da procura e oferta. Então, quando eu mudei para lá, devido àquilo que foi feito, cara, foi um assédio muito grande dos empresários ali profissionalmente. Sim. Então, eles iam lá, visitavam a planta, conversavam, falei, cara, quem que fez? Falei, foi eu, quem toma conta? Sou eu que tomo conta, que trouxe pra... Cara, você tem que vir trabalhar para mim. Não, vem trabalhar para mim. Quanto que você ganha aqui? Quando ele falava, não, eu cubro, eu pago tanto. Só que eu já estava alguns anos na empresa, eu ligava pro meu chefe, né, o diretor, o Beto, que ele ficava em São Paulo, falou, pô, Beto, a empresa tal ofereceu tanto para mim, não, eu cubro. Caramba. Não, eu cubro. Leilão. Não, eu cubro. Até que chegou uma hora que ele falou para mim, cara, agora deu. Agora chegou no que dava para chegar e eu vi ali que em 5 meses mais ou menos que eu estava lá, minha remuneração aumentou consideravelmente. Eu falo ali que foi uma mudança de vida, me permitiu acessar lugares que eu não acessava, permitiu dar um conforto maior para a família. Cara, foi de fato uma mudança ali que eu nem sabia quanto que o gerente ganhava ou podia ganhar, e quando eu passei a acessar aqueles valores, de fato veio uma mudança
grande de vida. De vida financeira foi muito boa. Cara, olhando aqui de fora, né, olhando aqui da minha perspectiva, foi realmente uma subida constante ali que você teve, né? Mas a gente gosta da desgraça. Teve algum momento que isso se tornou insustentável? Você dormindo 3, 4 horas ali, mesmo ali no fator ganho ser maior, mas tipo assim, hoje a gente tem uma vida que a gente não pode usar, né, todo esse período, né, pra gente trabalhar. Eu queria entender um pouquinho mais nesse período, se teve algum momento que falou assim, cara, caiu, não tenho mais para onde ir, não tenho mais para onde correr, deu certo. Eu quero saber o final da história, que a gente é fofoqueiro, a gente sabe, quer saber qual que é o fim, né, dessa trajetória. Então me conta esse percalço aí. Boa pergunta. Acho que tudo na nossa vida vale aprendizado, então acho que quando essa mudança ocorreu para Santa Catarina, foi para mim assim algo que me trouxe muito conhecimento profissionalmente. Eu falo que eu tive a oportunidade que talvez muitos profissionais gostariam de ter, talvez profissionais na época com certeza muito mais capacitados, que eu faria um trabalho talvez infinitamente melhor, mas ali eu fui escolhido para tocar esse negócio, aprendi muito. E uma coisa que eu tive que aprender foi lidar com o financeiro. Porque imagina você num ano você tem um padrão de vida, no outro ano você tem um padrão muito maior. Então ali eu tive a oportunidade de... Problema bom de resolver. Problema bom de resolver. Então, por exemplo, quando eu fui para Santa Catarina, eu tinha um carro zero. Tinha acabado de comprar um carro zero. Mas não fazia 6, 7 meses que tinha comprado um carro zero, a gente quis comprar outro carro zero. Só porque não tinha ar-condicionado. Agora vou comprar um carro que tem ar-condicionado, meu filho está para nascer e tal. A gente ia comprando, gastando. E ali eu tive uma coisa que hoje eu aprendi, é o seguinte. Eu não tinha dívida, mas aquilo que eu ganhava, eu gastava. Então, eu aproveitei bem a vida ali e eu cometi um erro, acho que é muito comum acontecer isso com um profissional, é que quando a gente acha que as coisas vão bem no lugar, a gente acha que vão bem para sempre e não vão. Então, o meu trabalho que eu fiz na Malharia Brasil foi excelente, foi ótimo, mas um dia chegou o fim. Então, teve um dia que eu saí da Malharia Brasil. E eu saí numa época difícil, que foi em 2016. Em 2016 foi quando teve, se eu não me engano, foi o impeachment da Dilma. E foi aquela crise, a empresa já estava faturando bem menos, do mercado parado. E eu cometi um erro ali que foi o seguinte, eu estava já quase 9 anos numa empresa, tirava férias toda picada, porque eu sempre me dediquei muito à empresa. Eu falei, não, agora eu vou descansar. E quando eu decidi descansar, eu continuei vivendo meu padrão de vida como se o dinheiro ainda continuasse entrando. E quando eu falei, não, agora eu vou decidir me recolocar, agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo, agora eu quero trabalhar depois de uns 2, 3 meses passeando, viajando, torrando dinheiro. Eu chegava nesses profissionais que uma hora estava me assediando ali, falei, cara, tô livre. Ele falou, cara, eu queria te contratar, mas é o seguinte, você está vendo, o mercado está parado. A fábrica está parada, está tudo parado. Parou para todo mundo. Parou para todo mundo. E foi ali que bateu um desespero, que eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço? E eu falo ali que esse foi um grande desafio. A gente viveu os momentos bons. Eu acreditei que isso seria para sempre, que seria normal, mas não tinha naquela época experiência, um macete de saber olhar o mercado como um todo. Eu só olhava ali para mim, não tinha essa visão macro de saber entender como que as empresas funcionam, como que funciona o mercado. E quando eu decidi me posicionar, o cenário estava tudo contra. Cara, e foi ali que eu tive que recomeçar do zero mesmo. Então, todo esse ápice, esse sonho, um dia foi legal, mas teve uma época, que foi no ano de 2016, que tudo isso teve um fim ali, tive que recomeçar do zero de novo. Aí a pergunta que fica pra mim é só, e aí? A gente tá em 2026, 10 anos se passaram, o que aconteceu? Cara, 2016 eu saí da
da empresa, foi em abril. Fiquei um período ali gastando, me divertindo, aproveitando um pouco com a família. A gente tá com a Karina aqui, né? Tá. Se divertiu bastante? Divertiu, cara. Aproveitando, ela tá aqui no Ah, backstage, a parceira. Não, mas se divertiu sozinha ou divertiu com a Com família? a família, com Ah, certeza. tá bom. Acho que tudo que Homem eu de- homem de fiz e família. procuro fazer foi com a família, mas chegou um momento que quando começou a bater o desespero, que eu falei, não, agora eu vou arrumar um trabalho, agora eu vou atrás, agora eu tô tranquilo, e as coisas começaram a não dar certo, as portas não se abriram, e você imagina você com um filho pequeno. Meu filho, na verdade, nasceu em Santa Já nasceu. Catarina, Uhum. nasceu em 2015, dia 2 de janeiro de 2015. Qual que é o nasceu em nome? Santa Catarina. Emanuel. Emanuel. Emanuel nasceu em Brusque, então ele é brusquense. Então, imagina você com a tua família para cuidar, com um filho pequeno, as contas chegando, e você olha para o seu saldo bancário todo mês, só sai e nada entra. Então ali foi bater um desespero. Então chegou uma hora que eu não consegui sustentar aquela situação, e liguei. Daí, né, a gente liga para o pai, liga para a mãe, fala, mãe, pelo amor de Deus, me dá um canto, me dá um canto. E eu tive que colocar toda a mudança, colocar no caminhão, voltar para São Paulo, morar no meu quarto de solteiro, que eu morava antes de solteiro comigo, com a minha esposa e com meu filho pequeno, e dali recomeçado do zero mesmo. Uhum. Ali acho que foi um grande desafio. Foi nesse momento que eu falo assim que hoje, que nem eu comentei contigo no início, que se eu pudesse falar não desista, a gente passou por vários momentos da nossa vida, Uhum. que a gente tinha tudo para desistir, e esse é um dos momentos que dava para a gente olhar e falar, eu vou parar com tudo. Mas eu lembro que cada vez que estava chegando perto do zero na conta bancária, e eu estava orando, estava buscando, sempre apresentava isso para Deus. E eu me lembro que em uma das noites que eu estava ali orando, eu acordava de madrugada, perdi o sono, né? Eu me confessei com Deus, eu falei, Deus, por que as portas não se abrem para mim, cara? Sabe aquela conversa de irmão, né? De coração, assim, de quando você chega assim no colo do pai mesmo, e fala, Deus, por que as portas não se abrem? Olha tudo aquilo que eu fiz aqui, olha os resultados que eu gerei, olha tudo aquilo que eu consegui realizar aqui, olha o quanto que eu consegui entregar. Eu sou tão bom naquilo que eu faço, por que as coisas não acontecem e as portas não se abrem? E, cara, foi naquela madrugada que eu ouvi Deus falando comigo o seguinte, você não é bom, eu te faço bom. Uhum. Cara, aquilo assim mudou a visão. Eu falei, puxa vida, verdade. Tudo na minha vida aconteceu através de um propósito, através de uma palavra. Por isso que eu falei para ti que aquele versículo, ele me guia. Uhum. E eu vi que naquele momento foi um momento que Deus, ele pegou e realinhou. Ele falou, opa, peraí, você é bom mesmo, tudo aquilo que você faz é excelente, porque você é um cara fiel, um cara que me serve, mas não esqueça que sou eu que te capacito, que sou eu que dou entendimento e eu que dou a direção. Falei, cara, naquele momento eu tive que me realinhar, falou, opa, Deus, então peraí, desculpa, eu passei do limite, toma de volta o controle da minha vida, porque Claro. eu estava ali naquele momento, depois eu enxerguei que era eu mesmo que estava controlando a minha vida, querendo decidir por mim, sendo que tem alguém que tem que decidir por mim. E algumas semanas depois eu recebi uma proposta de trabalho para voltar para Tietê. Foi daí quando eu voltei para Tietê. Graças a Deus que nem a mudança eu paguei, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar a mudança. Então foi essa empresa que pegou as minhas coisas e trouxe de volta. Mas eu falo assim que a gente se decepciona com pessoas, e o mercado ele é difícil, ele é cruel. Essa empresa que eu recebi a proposta, empresa boa eu falo o nome, empresa ruim eu não falo o nome, não vou deixar quieto. Mas é uma empresa que ela vivia me fazendo propostas para trabalhar com ela. Assediada. Nossa, é direto, me assediava em feira, ligava. E quando eu recebi essa proposta para voltar para Tietê, para gerir uma fábrica que estava passando por dificuldade ali, quando eu fui conversar com
o diretor, ele falou, cara, eu vou passar a pegar suas coisas e tal. Eu falei, peraí, eu vou primeiro aí, vamos conversar. Peguei um carro, saí de Santa Catarina, vim para Tietê. Tietê, interior de São Paulo. Tietê, interior de São Paulo. Saí de Brusque, Santa Catarina, Tietê, interior de São Paulo. Ali conversando, falei, cara, desafio legal e tal. E eu percebi que ele não falava de salário, não falava nada sobre isso. E quando a gente foi fechar, foi mais o salário. Cara, ele falou um valor, eu falei, cara, mas há 3 meses atrás, você estava pagando mais do que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Agora você está me oferecendo mais de 10 vezes menos, está me oferecendo um salário de analista para fazer a gestão da tua fábrica. Cara, eu lembro até hoje dessa cena. Ele balançou naquela cadeirona assim na empresa dele e falou, amigo, agora o jogo virou, né? Você está desempregado, você é obrigado a aceitar aquilo que eu te oferecer. Capaz. Cara, eu voltei tão desanimado para casa. Imagina você andar quase 800 quilômetros de carro pensando naquilo e falar, cara, mas é o que tem para... É a realidade mesmo. É a realidade hoje. Tive que aceitar aquela situação, aceitei, voltei com a família. Mas eu não reclamo. Foi a oportunidade que eu tive ali, pelo menos para pagar o que comer. Que dava. Quase perdi meu carro naquela época. Mas Deus foi tão bom que pouco tempo depois, outras propostas reais e ali de fato surgiram que me deu a oportunidade de sair daquela empresa e migrar para... Aquela empresa foi mais para te dar sua alavanca, né, novamente, né? E te colocar no eixo também, né? Te deu um tapa na cara e te colocou no eixo, né, velho? Sim. E eu falo o seguinte, cara, que independente do valor que eles me pagavam, cara, eu entregava o meu melhor. Cara, eu pegava aquele desafio, de fato, fiz acontecer, os resultados chegaram, porque eu sempre entendi uma coisa, que aquilo que eu faço, eu tenho que fazer, não é para as pessoas, e sim como se estivesse fazendo de fato para Deus, e eu entreguei de fato o meu melhor mesmo. E eu acredito muito nisso, na lei da semeadora, que é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente planta e aquilo que a gente colhe. Talvez não colhe nem recebe daquilo que a gente gostaria de receber, mas de alguma forma o resultado vem. Então, aceitei aquela situação, e toda a situação que vem na minha vida que eu enxergo como o contrário, eu sempre hoje converso com Deus e falo, cara, o que eu preciso aprender? Qual que é o que o Senhor precisa me ensinar com isso para que eu consiga avançar? E naquele período era o que eu falava, o que eu preciso aprender para ir para o próximo nível. Durou um período, foi difícil, mas graças a Deus passou e virou experiência e virou bagagem. Falando em bagagem, queria saber depois de 2016, então, né? Como que foi essa trajetória de ano a ano ali, de quais regiões você morou, né? Porque como você aceitou propostas, né, de outras cidades, outras localidades ali, onde você já morou, onde você já, o que você já frequentou ali, tanto de empresa quanto de regiões ali, quais outras áreas também da sua vida você conseguiu atingir? Então, Ricardo, eu consegui ir para a logística e consegui ser a melhor pessoa de logística, de malharia continuando, ou até mesmo de gerência. Qual que foi essa trajetória, falando o ano e as passagens que você teve? Legal, eu falo o seguinte, até eu vi um meme essa semana que falava o seguinte, fala, nossa, quando Deus decidiu me ensinar, Ele me inscreveu em vários cursos. Então, comigo não foi diferente. Acho que se eu tive uma oportunidade foi de recomeçar várias vezes. Então, eu saí de... É um privilégio. Foi desde pequeno, então, desde quando eu morava com a minha mãe, a gente mudou várias vezes de lugar, ela precisava trabalhar, era enfermeira, trabalhava no desemprego. Meu pai, ele sempre foi um pai muito presente, mas são casas separadas. Então, finais de semana com o pai, durante a semana com a mãe. Minha mãe teve que dobrar plantão, triplicar plantão para conseguir manter a nossa casa. Então, sempre tive que estar recomeçando. Então, meu primeiro, falando da parte profissional, eu fui de Tietê para Santa Catarina. Então, eu tive que recomeçar lá. E, cara, como é que é difícil você recomeçar. Não foi fácil. Você sair de uma cidade onde você tem toda a estrutura, você tem seu pai, tem sua mãe, tem minha sogra, tem meu sogro. Tem uma rede de apoio, né? Você tem uma rede de apoio
e você vai para um outro estado começar um negócio sozinho, sem experiência, só um chefe que falava, cara, vai que você consegue, vai que você consegue. Se precisar de mim, eu tô aqui, mas vai que eu tô contigo. Eu tô aqui no Bahamas, eu tô pode aqui, ir. mas vai. Cara, porque ele tocava operação e escritório em São Paulo, confiava muito em mim, eu ali sem expertise nenhuma, tendo que criar os caminhos. Então eu falo que a minha vida profissional foi um pouco mais difícil, mas isso também foi bom, porque eu não tive nenhum mentor no começo que me falasse, ó, vai por aqui, faz assim, ó, não faz assim que vai dar errado, faz assim. Por isso que hoje eu vejo a importância de você ter um conselheiro do lado, prezo muito por isso. Falo, se eu tivesse alguém lá do meu lado no início, talvez eu não cometesse metade dos erros que eu cometi, mas cometi alguns erros. Comecei num estado com uma cultura diferente, com pessoas diferentes, com um jeito de falar, que o pessoal fala do meu sotaque que ficou até hoje do Sul, mas com sotaque diferente, com crenças diferentes. Depois tem que voltar para Tietê, de Tietê eu fui para São Paulo, Americana, Tietê de novo. Depois de Americana, vim para... de Americana fui para Tietê, de Tietê em Guarulhos, e graças a Deus já estou um tempo aqui em Guarulhos, mas acho que um grande desafio foi recomeçar. E essas mudanças ocorreram profissionalmente, né? Então, sempre tive que me deslocar onde a oportunidade aparecia. Então, E a sua família ia junto contigo? cara, minha família é minha esposa e meu filho, que sempre toparam tudo. Lógico, tem minha mãe, tem a família que estão lá no apoio, mas sempre foram as pessoas que estiveram ali do lado e falaram, olha, a gente vai ser uma oportunidade, vamos orar. Deus confirmou. Então, eu tive essa oportunidade de recomeçar várias vezes, e na minha área, que é a produção e operações, que eu falo que infelizmente ainda é uma visão de muitas empresas, eu sempre fui contratado quando o negócio estava horrível. Então, tinha empresas que eu cheguei que o terceiro turno, por exemplo, estava em greve, as pessoas não estavam trabalhando. Onde eu chegava, eu sempre era contratado para entrar em ambientes onde a produção já estava horrível, a segunda qualidade estava lá embaixo. Então, eu sempre tinha aquela sensação de, puxa vida, eu estava na outra empresa, fiquei ali um tempo, deixei tudo redondinho, agora tendo que começar e fazer tudo de novo. Só resolvendo pepino, né? Só resolvendo problemas. Só que eu falei o seguinte, que as coisas elas nunca ficam fáceis. Jamais ficam fáceis. Mas ficam menos difíceis. Então, acho que quando você recomeça várias vezes, aquilo que talvez seria um incômodo para algum vai ser menos difícil. Não que seja fácil recomeçar, mas você pelo menos hoje, se precisar recomeçar numa outra cidade, começar numa empresa, eu já sei por onde começar, já sei quais caminhos seguir, já tem um planejamento, uma ideia de como fazer essas coisas acontecerem. E isso também deu, como você falou, bagagem para você estar hoje, né, com a sua empresa, né, tocando super bem ali a parte da consultoria em empresas também, né, em indústrias hoje. E hoje não tem um desafio que você não teria visto, né? Então, às vezes a pessoa está reclamando, né, o gerente, o diretor ali está reclamando, e aí você lembra do seu passado e você fala assim, pô, isso aí eu já resolvi e eu vou te ajudar a resolver isso com a mão nas costas, né? Então, isso te auxilia muito hoje com o seu empreendimento, né? Sim. Falando um pouco mais sobre, só para a gente finalizar esse tópico, e a gente já parte então para Dairson Almeida, para a sua consultoria, se você pudesse falar, hoje não tem só você, não é só privilégio teu passar por essas dificuldades. O que você falaria tanto para você como para outras pessoas ali que às vezes falam assim, puta cara, eu tenho que mudar de novo, hoje eu tenho que recomeçar. O que você falaria hoje para essas pessoas e o que você falaria para você também, o mais principal? Eu acho que tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, ou até mesmo nos negócios, a gente precisa fazer uma gestão de risco. Tem decisões, eu estou num emprego, eu quero sair do emprego. Legal, faz uma análise de risco, qual que é a minha situação? Eu quero sair por quê que eu estou motivado a querer sair? É uma insatisfação? É para uma melhora? O mercado ele fala muito do seguinte, você tem que entrar numa empresa, você tem que ficar na empresa. Cara, mas eu só consegui crescer profissionalmente
porque outras empresas foram enxergando em mim o que algumas empresas não enxergavam. Que quando você entra numa empresa, você desenvolve um trabalho, cara, muitas vezes a visão que eles têm de você fica limitada. Então você cresce como profissional dentro da empresa, mas a empresa continua te enxergando como profissional ali, pequeno ainda. Até que vem uma outra empresa do lado e fala, cara, tu tem potencial para fazer mais. Daí essa empresa vinha e me dava oportunidade, eu avaliava situações e fui fazendo esses movimentos na minha vida profissional. Mas acho que o que vale muito, cara, é você fazer uma análise de risco e ver quais são os prós, quais são os contras. Se der certo, o que eu ganho, se der errado, o que eu perco. E você entender que, e nem no meu caso, eu tenho uma família comigo. Então, se eu decido certo, minha família ela se beneficia com a decisão. Claro. Se eu decido errado e de alguma forma eu tenho um ônus disso, um prejuízo disso, minha família vai viver junto comigo. Então, acho que tudo a gente tem que decidir, mas não tem nenhuma decisão que é 100%. Você tem que olhar para os riscos e decidir, ir com a cara e com a coragem. Teve decisões que eu acertei, fui muito feliz com elas, e teve decisões que eu errei. E, infelizmente, depois que você erra, você aprende com erro, corrige a rota e segue em frente. Quer falar algum case de sucesso que você tenha? Hoje a gente tem ali alguns números, né, e dados ali de uma empresa que você fez um excelente trabalho. Acho que é um case de sucesso ali para você até explorar isso ainda mais e falar assim, olha, eu consigo ter esses resultados com essa empresa aqui trabalhando dentro. Hoje, com a sua mentoria, você consegue ter os mesmos resultados? Sim. Falo que hoje, como você mesmo disse, quando eu chego numa empresa, hoje eu consigo olhar para a empresa com um olhar macro e entender como cada área funciona. E já teve situações que eu entrei na empresa e a empresa falou, não, eu te contratei com um problema de produção. E quando eu fui ver a fundo, eu falei, problema de produção, o problema aqui é de criação. Ele vem antes. A produção aqui, ela só está sentindo reflexo de um outro setor aqui que está com muito problema. Então, não tem como você cobrar o resultado daqui se não acertar aqui. E da mesma forma, olha, não tem como você falar que um problema é financeiro, se na verdade ele é comercial. Então, hoje, com a experiência que eu tive, falo que eu não vi tudo. E toda vez a gente acaba aprendendo coisas novas. Cada empresa que eu entro, eu acabo trabalhando e trazendo algo novo e sempre levando de lá novas experiências e novos aprendizados. Mas muita coisa eu já tive a oportunidade de ver, ou coisas que nem você comentou, olha, isso daqui eu já vi antes, eu já vi algo similar. Então, quando eu entro na empresa, eu tenho essa visão de conseguir olhar esse 360. E teve alguns resultados, alguns pequenos, outros não tão pequenos, mas acho que um grande resultado, acho que vale comentar, foi uma melhoria de produtividade que eu consegui quando eu aceitei uma proposta do grupo DAS, da vinda daqui para Guarulhos. Eles tinham ali uma necessidade de melhorar a produtividade da empresa. E uma coisa que me chamava a atenção ali naquele desafio era o seguinte, eles tinham uma visão de produtividade que na verdade não era real. E uma das coisas que eu aproveitei para fazer, quando eu cheguei nessa empresa, eles tinham acabado de contratar um RP que realizava um monitoramento em tempo real das máquinas. E era um sistema que eu já conhecia, já tinha implantado em outra organização. E quando eu cheguei ali, meio que esse modelo estava falido, porque ninguém acreditava naquele modelo, e os números que apresentavam, ninguém meio que confiava, não eram reais, era meio que maquiado. E uma das primeiras coisas que eu fiz é falar, não, eu vou pegar isso daqui para mim. Então, peguei aquele número, o rapaz ali, que era o ponto focal ali do grupo, ninguém dava muita abertura para ele, falei, cara, vamos junto, vamos reconstruir isso. E quando nós calibramos aquela ferramenta da forma que ela tinha que calibrar, sem as máscaras que as pessoas ficavam colocando no sistema, a gente descobriu que a produtividade ali estava em torno de 50% a 54%. Então, ali, quando a gente trouxe esse número ali para a direção,
E foi um baque, falei, não pode ser. Falei, não, mas Quase caíram duro, né? Quase caíram duro. Falei, mas espera aí, a informação que a gente tinha era que a gente estava em 90%. Falei, mas a forma de vocês medirem era irreal. Todas essas medições aqui, todas essas percas de tempo, você era excluído do sistema, não era levado em consideração. A eficiência real hoje é de 52%, 53% na época. E eu lembro que o diretor de operações, o Toto, João Hope, ele estava na visita da unidade, ele tive a oportunidade de conhecer ele. Ele falou, e aí, cara, e agora? Precisamos arrumar isso daí, cara. Resolve aí de novo, né? Precisamos dar um jeito, precisamos melhorar. Falei, cara, o que você acha disso? Ele falou, cara, acho que dá para arrumar. Foi em quanto tempo? Ele falou, mais ou menos 1 ano. Ele falou, você não tem esse tempo. Você tem que te vira, dá os teus pulos, resolva. Eu quero ver isso daqui aumentando. Cara, aí dali eu topei o desafio, a gente foi para cima. Em aproximadamente 1 ano a gente conseguiu alcançar ali eficiência de torno de 92%, 93%. Mas em 6 meses ela já saltou para 70%, 75%, 80%. O mais difícil, acho que foi sair ali dos 85% para os 90%. Eu falo que os últimos 5% até chegar aos 90% são os mais difíceis. Porque trabalho de ajustes finos. Mas acho que foi um dos grandes cases do sucesso você chegar numa organização onde eles achavam que tinha um número que estava legal, você apresentava o número que na verdade surpreendeu negativamente e cair no teu colo e falar, não, tá bom, mas você é a pessoa que vai ter que resolver isso daqui. E graças a Deus ali tive um time, tive o suporte das áreas ali que também me ajudaram a chegar nesse número. Que eu falo que todo gestor, todo empresário, quanto maior o nível da tua cadeira, menos poder de ação você tem. Então, eu lembro de uma palestra que eu assisti uma vez que fala o seguinte, cara, que quando você chega no topo, as pessoas acham que vão estar controlando o avião e, na verdade, você vai estar na última cadeirinha. Você é apenas uma voz. Então, se você não souber fazer as parcerias, conversar com as pessoas e fazer com que elas entendam quais são os objetivos e trabalhar com o bem comum, o resultado não vem. Então, acho que o grande sucesso ele chegou porque, sim, eu tinha uma visão, tinha uma ideia, tinha um projeto, mas só aconteceu porque teve pessoas que tive que ali saber conversar, saber fazer parcerias, saber utilizar dos recursos que a empresa tinha para fazer com que aquele resultado chegasse. Acho que esse foi um grande case, não foi o único, acho, mas foi um dos grandes cases aí que marcou. E na época a gente tinha uma ideia de investimento inicial em máquinas, que era um investimento milionário ali de a gente colocar, que graças a esse projeto a gente conseguiu jogar ele mais para frente, porque quando a empresa olhava, falava, não, falta máquina para produzir. Não, na verdade não faltava máquina, faltava planejamento, faltava gestão, e com a gestão, com planejamento, a gente conseguiu produzir mais sem ter que investir nenhum real a princípio. O investimento veio só depois, quando a gente conseguiu bater o teto do 90%, 92%, daí sim foi necessária a aquisição de novas máquinas para a gente conseguir aumentar a produtividade. Que massa, cara. Então tinha um número de 90, caiu para 50 e trouxe para 90 de novo. Isso foi de OE? Foi de produtividade real, efetiva ali? Ou foi de uma produção geral da fábrica? Produtividade. Produtividade mesmo. Produtividade mesmo. E isso, hoje, nas empresas que eu passei e entro como consultor, é muito comum acontecer. Você olhar para números que não são reais. Então, isso eu já tive essa dificuldade trabalhando como gestor em algumas empresas, de chegar e quando eu ia para os números, não, esse número aqui não é real. E é mais difícil ainda quando esse número não real não é da tua área. É da área do teu parceiro, é na área de finanças, é na área de produção, é na área de estilo. Te dá, né, o número e daí você precisa trazer para a mesa aquele número e você acaba incomodando as pessoas que não querem mostrar um número ruim. Mas eu tenho por princípio o seguinte, cara, número, ele tem que ser, sendo bom ou sendo ruim, ele tem que vir para a mesa. Porque se a gente não trazer esse número para a mesa, a gente não melhora nunca. É a famosa história do cavalo morto em cima
da mesa. A gente fala de tudo, o cavalo está morto ali em cima da mesa, mas ninguém fala, mas o problema está ali, mas ninguém quer olhar para ele. Então, hoje, uma das coisas que eu vou atrás é dos números. Geralmente, quando eu chego na empresa, a empresa me entrega alguns números, mas eu confio desconfiando. Eu sempre vou a fundo para ver da onde que sai aqueles números, como que foi fabricado aqueles números. Porque é mais comum do que a gente imagina empresários sentarem na mesa de reuniões para verem números que, na verdade, não refletem de verdade os resultados que estão acontecendo. Por isso que muitas decisões são tomadas erradas, né? Porque toda decisão é tomada com base em números. Se você não tem números reais, decisões elas acabam sendo tomadas erradas. Então, esse é um grande desafio nas empresas que, graças agora à tecnologia, está sendo mais fácil de você ter esses números. Porque quanto menos manipulados são esses números, mais confiáveis eles se tornam. Legal. Agora, passando para o ponto de partida, eu quero saber qual foi a chave ali que você virou, qual foi o ponto, qual foi a sua mentalidade que você teve quando você quis construir ali a Dailson Almeida, ali falando de mentoria, de consultoria. Qual foi essa virada de chave? Você falou, cara, agora está o momento onde eu vou sentar do lado, não só na frente, né? A gente pensando numa mesa. Como que eu sento do lado dessa pessoa, consigo mentorear, consigo dar a melhor consultoria? E qual foi o estalo? Hoje eu quero falar com o Dailson empresário aqui. Já conhecemos toda a sua história, é muito criativa, muito produtiva também. É uma história inspiradora que você conta para outras pessoas ali. Você fala assim, cara, é questão de olhar para dentro e falar assim, você está com algum problema? Sempre tem uma solução. É isso que eu pego aqui hoje, você falando da sua história. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de daqui para frente, de como a gente consegue ter ali a contratação, hoje como que você trabalha. Mas começando do começo, como sempre, como o Jack, por parte, me fala qual foi o estalo, qual foi a coisa que te motivou para você abrir a consultoria. Legal. Eu comecei a maturar esse projeto já há alguns anos. Ele não nasceu assim do susto. Eu acho que devido a todas as experiências que eu fui passando nas organizações, e eu tive a oportunidade nessas organizações de ter contato com muitos consultores, com treinadores, com palestrantes, alguns excelentes, foram muito bons, somaram, alguns que não somaram em porcaria nenhuma, que eu olhava e falei, caramba, como... Desculpa o francês. Desculpa o francês. E você aí que quer contratar os meus serviços, saiba que eu sou o tipo de profissional que eu vou falar para você o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Eu acho que... Você tem que levar o chicote ou você leva? Cara, eu levo. Porque... Até conversando com uma pessoa uma vez, falei, cara, do jeito que você fala, você vai espantar o seu cliente. Falei, cara, depende do cliente. Eu acho que se você quer contratar um profissional e você não gosta que alguém fale para você, olha, você errou nisso. E esse é o melhor caminho. Mas tudo bem se você errou. A gente tem esse caminho por aqui e você não gosta de ouvir isso, cara, eu não sou o profissional para você. Agora, eu sou o tipo de profissional que vou estar contigo, vou sentar do teu lado, a gente vai analisar junto, mas se tiver algo que eu veja, na minha visão, como uma experiência, que eu posso falar, cara, tá errado, e acabou. Porque para mim, uma coisa que eu não quero é sair da empresa sem que os resultados tenham acontecido. E muitos desses consultores que eu já vi na vida, cara, eu via que o compromisso com eles era com o faturamento e não era com o resultado. E eles sentavam na mesa e eles falavam ali com a gente que eram os gestores, falei, cara, o cara ali tá tomando decisão errada, mas fazer o quê? Ele que decide? Falei, cara, mas ele que decide, mas a gente tinha na esperança que alguém viesse de fora e falasse para ele que não é esse caminho, que é para cá, e você concorda com a gente que esse caminho é melhor, mas você não vai falar para ele? Ele falou, não, eu não. E ele se resguardava, decidia, faturava e ia embora. Mas voltando, devido a essas experiências, teve um momento que me deu um estalo que eu falei, peraí, eu já trabalho como um consultor, porque eu chego hoje nas empresas, onde elas
tem determinados problemas e graças a Deus o meu nível de profissional, quando eu chegava nessas empresas, eu nunca tive dificuldade nenhuma em negociação financeira quanto a salário, porque eles tinham um problema, eles precisavam de alguém que resolvesse. E quando eu chegava, botava a mão na massa, resolvia, só que passava um determinado período, que é mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, cara, as coisas ficavam em ordem. Só que daí o que acontece? Quando tudo está desorganizado e está com caos, qualquer coisa que você faz é visto. Agora, quando as coisas elas começam a ficar em ordem, existe um trabalho tanto quanto você faz quando tem problema para manter a ordem. Então, você manter uma empresa com uma eficiência acima de 90%, você manter os colaboradores engajados, você diminuir absenteísmo, diminuir turnover, você entregar esse resultado dá trabalho. Só que daí você acaba muitas vezes sendo olhado como um profissional que já não vale mais a pena. Então, teve algumas empresas que quando chegava nesse nível de resultado, as coisas estavam legal, estava tudo legal, chamava para conversar, falava, eu acho que eu já não preciso mais, acho que já deu por aqui, encerrava o contrato, geralmente promovia o auxiliar, e depois de um tempo a gente ouvia falar que os problemas voltaram. E de tanto começar e recomeçar, eu comecei a pensar sobre isso. Falei, por que eu não posso ser um consultor? Por que eu não posso ser alguém que vai, chega, resolve o problema e vai embora? Porque isso já é mais ou menos aquilo que eu venho fazendo, né? Até entrar numa empresa que de fato o reconhece. Eu falo que uma empresa muito boa e reconhece isso é o Grupo DAS. Quando entrei no Grupo DAS, de fato eles contratam um profissional para resolver o problema, mas eles reconhecem o profissional que resolve e mantém as coisas em ordem. Eu saí do Grupo DAS para enfrentar um outro desafio que eu via que fazia mais sentido para a minha carreira, não foi de fato pela empresa, mas foi uma das poucas empresas que de fato reconhece o profissional pela entrega dele, e não porque de fato ele resolve um problema. E eu vinha maturando, falei, puxa vida, eu preciso melhorar. Eu saí do Grupo DAS e entrei na empresa chamada Thaís Rodrigues, excelente empresa, aprendi muito lá. E quando eu entrei nessa empresa, eu já deixei muito claro lá o seguinte, olha, o meu objetivo um dia é ser consultor. Um dia o meu objetivo é ser consultor, trabalhar com isso. E o André Luiz, que é o CEO da TR hoje, ele falou, cara, legal, a única coisa que eu peço é que você sempre seja transparente comigo e não me deixe na mão. E a gente começou essa história já com ele sabendo que um dia isso poderia acontecer. Eu não imaginava que seria tão já, mas o que me foi motivando, o André, ele tem uma rotina que eu acho muito interessante, que é o one-on-one que ele faz com gestores. Que algumas empresas, eles entendem, o gestor já é gestor, eu não preciso conversar, não preciso alinhar, não preciso dar direcionamento nenhum. Mas ele fazia questão ali de tempo em tempo, de um periódico, fazer esses alinhamentos. E nesses alinhamentos que eu tinha com ele, a gente conversava sobre a fábrica, conversava sobre carreira, conversava sobre tudo. E em uma dessas conversas eu falei com ele, ele entrou nesse assunto, falei, cara, e a consultoria, o que você espera, o que você acha que falta para isso? Eu falei para ele, cara, eu acho que falta eu aprender um pouquinho mais sobre visão do negócio, ampliar mais um pouco minha visão. E ali ele me deu uma chave, falou, cara, mas você conhece tudo. Aqui, desde que você chegou, aqui você andou por todos os setores, mesmo você sendo contratado por uma determinada área, e você já tem uma visão macro de negócio. Quando a gente vai para as reuniões, você fala de qualquer assunto com uma naturalidade tão grande. Eu falei, não vejo isso sendo um empecilho para você. Falei, talvez você não consiga enxergar em você o que as pessoas veem de você. E ali eu parei e aquilo me segurou, me manteve, me deu aquela aquecida naquela chama. Alguns feedbacks depois, alguns ou não depois, ele falava, cara, você é um dos melhores gestores que eu tenho hoje. Foi ali que eu comecei a trabalhar a ideia de conselho. Então, na empresa, ela não tinha um conselho constituído, mas ele, nas conversas que nós tínhamos, ele falou assim, cara, você para mim é um conselheiro aqui dentro. Então, tinha decisões que a gente tomava na mesa com gestores, mas tinha decisões a respeito do negócio que ele chamava para conversar,
E ali a gente batia um papo antes que essas decisões descessem para a gestão. Então, eu era o tipo de gestor que era consultado antes daquilo descer para os pares. Então, aquilo já começou a mexer comigo de uma forma, cara, que legal. Eu tenho uma pessoa que é um excelente empresário, um super estrategista, que quer me ouvir. Que me ouve e por várias vezes aquilo que eu falei, aquelas ideias, aquelas sugestões, ele acatou e deu muito certo para a empresa. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que agora é a hora. A empresa ali passou por várias movimentações, várias mudanças de gestão. E eu fui sentindo, falando, cara, parece que agora, até o momento foi dando certo, agora as ideias não estão muito legal, eu quero ir para um caminho, a empresa ela quer ir para um outro. Eu tive uma conversa ali com o CEO, eu falei para ele, cara, a gente quer o mesmo objetivo, eu quero crescer e você quer crescer, mas parece que em alguns momentos a nossa visão, ela meio que, eu acho que a empresa tem que ir para um lado e você acha que a empresa tem que ir para o outro, e está super normal isso. Mas eu acho que a gente precisa se alinhar para decidir qual que é o melhor caminho. E a gente teve uma conversa, eu falei, cara, eu acho que não faz mais sentido eu ficar. Daí eu conversei com ele, a gente alinhou toda a saída, fiquei por um período treinando todo o pessoal, saí da... Não deixou na mão como tinha pedido, conforme o combinado, eu conversei com ele, anunciei a saída, treinei as pessoas, fiquei por um tempo mesmo fora da empresa, dando suporte até a empresa andar. E eu falei, agora é a hora. Então, acho que agora é a hora de eu fazer essa virada. Eu fiquei ali por alguns meses montando esses produtos, falando qual o tipo de produto que eu posso oferecer. Fiquei ali meio receoso, mesmo com a empresa pronta, com os produtos prontos. Falei, será que eu começo? Será que eu não começo? Será que eu começo? Será que eu não começo? Será que eu começo? E eu falei, não, eu vou começar porque eu entendi que essa era uma virada de chave. Que uma vez que eu me anunciasse como um consultor de empresa, como um conselheiro, seria um caminho difícil para voltar para a gestão. Porque existe ainda um estigma das empresas de falar, não, como que eu vou contratar um consultor para ser o meu gestor? Será que ele não vai querer sair? Será que ele não vai pensar fora? Será que ele não vai querer ter as duas coisas ao mesmo tempo? Ou só pegar, às vezes, informações ou também? Só pegar a informação e me usar como alavanca. Então, foi um dos riscos que eu tive que avaliar. Falei, uma vez que eu fale que eu vou para esse caminho, talvez algumas portas se fechem do outro lado. E eu falei, não, vamos tomar esse caminho. Foi uma decisão que eu tomei conversando com a esposa, com o filho. Hoje meu filho já tem 11 anos de idade, mas são coisas que eu sempre deixo ele a par para que ele também amadureça. E graças a Deus tem dado certo, está caminhando, os contratos estão... E que dia você comprou a chave? Oi? E que dia você comprou a chave? A chave? A chave da vida. Cara, foi no dia que eu de fato saí da empresa. Eu tirei ali mais ou menos um mês para descansar, que foi bem... Um mês sabático, né? A gente precisa. Um mês sabático, né? Quando a gente é gestor, a gente não tem férias, né? Nas férias a gente atende ligação, a gente faz reunião. Nas férias a gente trabalha ainda, né? Trabalha. Então, assim, um dia você que... eu quero ser gestor para trabalhar menos, cara, a ideia é errada. Para gestor, ele não tem horário, não tem dia. Eu tirei ali uns 30 dias para dar uma pensada. Eu falei, puxa, eu preciso agora decidir qual o caminho que eu vou. Ou eu vou agora me candidatar e buscar uma recolocação, ou eu faço agora esse projeto girar e dar certo. Então foi ali que eu falei, não, agora é a hora de fazer esse projeto sair dos planos, sair do sonho e se tornar realidade. Que legal, que legal. Cara, me fala um pouco dos seus produtos ali. Eu já consegui usar um pouco, né, do conselho ali, depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas eu queria ouvir você falar de todos os seus produtos ali que você tem na prateleira hoje, falando então de como que você age, de como que você aborda e quais são principalmente os pontos que você pega em todas as empresas também. Ótimo. Hoje eu tenho 4 produtos de prateleira. Então hoje, quais são os produtos que a Dailson Almeida entrega? Um dos produtos é o Conselho Executivo. Então, como que funciona o conselho? O conselho é para o empresário, para o C-Level,
aquela pessoa que precisa tomar uma decisão, ou ele tem o feeling, porque o empresário, cara, ele tem o feeling, ele sabe que no fundo alguma coisa não está certo, mas ele não sabe por onde começar. E eu falo que essa cadeira é uma cadeira muito, muito solitária, porque você sabe, você é CEO, tu toca a tua empresa, não tem como você ir para o teu gestor e chorar para ele, falar, cara, puxa vida, o faturamento não está vindo, eu estou com medo de quebrar, cara, os boletos estão chegando e eu não tenho a mínima noção do que eu vou fazer, ou eu tenho essa decisão, essa estratégia, mas eu não sei se eu vou para frente, se eu faço ou não faço. Então são decisões que muitas vezes ele está sozinho e não tem ninguém para sentar do lado dele e dar uma segunda visão. Porque, infelizmente, são raros os gestores que, quando tem que tomar uma decisão para a empresa, eles se abstêm das suas necessidades pessoais e focam no negócio. É muito comum, quando um empresário, um C-level traz uma decisão para a mesa, o gestor ele tem aquele olhar, no que isso vai ser bom para mim? E se não for bom para ele, muitas vezes ele boicota o negócio. Eu já vi várias empresas com excelentes ideias, excelentes projetos que não saíram da gaveta por boicote de gestores porque simplesmente não era bom para eles. E nesse momento não tinha ninguém do lado do empresário falando para ele o que fazer e ele ali sozinho não sabendo lidar com aquela situação, arquivando um projeto que poderia mudar a vida dele, mudar o negócio dele. Então o conselho é estar junto com esse empresário. A gente tem ali reuniões que a gente agenda já no início do contrato, onde eu vou estar do lado dele, eu falo que não ajudando, porque ele sabe o que tem que ser feito. Quem sou eu para pegar um empresário e ensinar o que ele tem que fazer? Mas sim ser um apoio nas tomadas de decisões, para ajudar a criar um processo de governança, que não aquela governança que trava o processo, mas sim entender o que cada cargo tem que fazer, o que cada um tem que fazer, quais são as cadeiras que precisam existir dentro da organização para que as coisas andem. E sim dar para ele ali uma visão e um ombro amigo para estar junto com ele. E nesse processo eu entro com uma visão como se a empresa de fato fosse minha. Com uma coisa que o empresário não tem, que eu falo ali, que é não olhar para o negócio com o coração. Então, quando eu chego como conselheiro, o empresário ele está ali envolvido para ele mostrar, ele tem que tomar as decisões. Então, o que ele ganha? Ele vai ganhar alguém que vai olhar para números, dados e mercado e vai ajudar ele a tomar uma boa decisão com base na razão e não no coração. Que eu falo que é o que atrapalha muito as tomadas de decisões hoje. Claro. O empresário está ali e fala, cara, mas e se der certo? Mas eu comecei assim... E fulano agora, fulano não está entregando um bom resultado, mas está aqui comigo já faz 20 anos, e o que eu faço? E às vezes é aquele cara que está travando o negócio e ele não tem a coragem de chamar o cara para conversar e fazer um alinhamento, ou até mesmo fazer um desligamento. E vem alguém de fora para falar, cara, você precisa sentar e ter uma conversa com ele. E você precisa deixar claro que esse são os caminhos que ele tem que seguir, e não o que ele está fazendo, está matando o teu negócio. Então, um dos trabalhos que eu entrego é esse de conselho, tá do lado do empresário, com uma ótica ali, com a expertise de mais de 15 anos de gestão e principalmente com um olhar especialista em produção e operações, mas também com conhecimento financeiro, com conhecimento tributário, com conhecimento comercial. Mas se eu perceber que o negócio ele precisa de se aprofundar, por exemplo, na área comercial, daí eu tenho que chamar um parceiro, que é a minha área, produção e operações. Eu vou te aconselhar na fábrica como um todo, mas eu tenho essa pessoa aqui que vai te dar a parte tática do comercial. A estratégica eu entrego, mas a tática de execução eu tenho profissionais que têm parcerias aí que me ajudam. Um segundo trabalho é o treinamento de líderes. Eu criei um projeto que chama do operacional ao estratégico. Ele é voltado para o nível já de gestão, coordenação e supervisão. Esse treinamento, ele é dividido em 3 módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, que é uma trilha que eu criei com base em tudo aquilo que eu vivi nesses 15 anos. Que eu falei, puxa vida, se eu tivesse lá atrás, o que eu precisaria ter de conhecimento, ter de bagagem para conseguir chegar onde que eu estou hoje. E fiz esse compilado. Então, o primeiro módulo ali a gente vai abordar
6 pilares no primeiro módulo, 6 no segundo e 6 no terceiro. Cara, é uma pós-graduação. É uma pós-graduação. E o primeiro módulo a gente fala mais da parte operacional. Que uma coisa que eu sempre escutei, principalmente nas conversas de corredor, é: eu não quero ser operacional, eu quero ser estratégico. Cara, eu não quero ter que botar a mão na massa, eu sou o cara que pensa. Mas o primeiro módulo, ele já vai te ensinar a como ser um líder operacional. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é o seguinte: não tem como você ser um bom estrategista se você não sabe como de fato as coisas funcionam no operacional. Eu já conversei, já trabalhei com gestores que criavam aquelas ideias, aquelas estratégias miraculosas, mas não tinha a mínima noção como é que funcionava na operação. Aí quando você ia colocar em prática, dava tudo errado. Ou tinha que ficar refazendo no meio do caminho. Então, o primeiro módulo, ele vai trabalhar o líder para como que ele vai manter as rotinas diárias, as reuniões, como que ele cria, como que ele se conhece, como que ele cria o seu plano de desenvolvimento individual, porque é responsabilidade da pessoa criar o seu plano de carreira, não da empresa. Então, eu ensino ali a pessoa como que ela se torna um líder para fazer com que as coisas funcionem, rodem. O segundo módulo já é você entendendo como é que funciona a operação, você vai trabalhar o seguinte: como é que eu faço a gestão disso? É a hora que eu já começo andar em operação e começa a assumir algumas coisas da estratégia, ainda andando nos dois níveis. E o último módulo são os pilares voltados totalmente à estratégia de negócio. Então, eu já entro com temas mais financeiros, com DRE, com estratégias comerciais, que ensina aquele gestor, aquele líder a ter uma visão macro do negócio. Que é o que eu sempre senti falta, que nem eu falei para ti. Cara, eu passei por vários treinamentos onde a pessoa vinha, ela falava ali meia dúzia de palavras, saía dali e eu como gestor continuava com os meus problemas. Ele ia lá e falava o seguinte: olha, vamos te ensinar a entender quais são os perfis DISC. Ah, beleza, tá, eu sou o perfil influente e dominante. Tá bom, o que eu faço com isso agora? O que isso vai fazer no meu dia a dia? Como que eu, conhecendo qual é o meu tipo do meu perfil, o perfil da minha equipe, o que eu posso fazer com isso agora? Então, por exemplo, o DISC é um dos pilares que eu tenho do módulo operacional, que ele vai trazer para a pessoa uma visão de qual que é o tipo comportamental dela, ensinar ela a mapear isso na equipe, e uma vez com isso na mão, o que ela vai fazer para trazer resultado. Então, esse treinamento ele vai mostrar o que fazer, como fazer, e durante todo o período eu vou estar acompanhando, e eu só certifico aquele que entrega resultado. Não entregou resultado, não certifico. Essa é uma das cláusulas que eu tenho no meu contrato quando eu aplico esse treinamento. Legal. E outra, você acaba ajudando todos os diretores ali também a ter líderes bons também, né? Sim. Então, hoje, com esse tratamento, você vai diretamente para o líder, para o gestor que quer evoluir. Então, é uma pessoa que quer sair do operacional ali, obviamente, que quer sair ali, às vezes, de um salário ali, quer alcançar algo mais, e você dá todo esse direcionamento. E o que eu costumo falar, às vezes, também, você aprende a errar já com a pessoa que já errou. Com certeza. Então, que já errou, que já quebrou a cabeça. E hoje está muito custoso esses erros, né? A gente falando ali de desenvolvimento, às vezes você cai por uma linha que, pelo amor de Deus, eu preciso, e aí você vai indo para essa linha e você não consegue mais sair, não consegue mais voltar para o seu objetivo principal. Então, tendo esses treinamentos ali, você consegue aprender com os seus erros e falar assim: cara, beleza, eu tenho um PDI, por exemplo, que é o desenvolvimento individual, e eu vou trilhar esse caminho. Todas as outras coisas que forem fora disso, eu vou falar não. E é um grande problema, né? A gente às vezes fala não, né? Para desafios, ou até mesmo para a vida, assim, né? A gente não costuma falar não. E tendo esse desenvolvimento e tendo essa trilha, você acaba falando não e sim para coisas mais corretas, né? Sim, eu acho que o grande desafio hoje de uma empresa, eu já escutei muito isso. Eles falam o seguinte: você não pode ser um líder bonzinho. Concordo plenamente. Se for um líder bonzinho, você acaba com a sua equipe.
mas também você não pode ser racional demais. E quando eu falo de líder bonzinho, eu traduzo aquele tipo de líder que é permissivo em tudo, aonde ele só vai colocar como prioridade a necessidade das pessoas. E quando você coloca as necessidades das pessoas, você é um líder que tem dificuldade de falar não. Tudo pode, tudo acontece, as pessoas erram e não tem consequência nenhuma. Isso é excelente para as pessoas, péssimo para o negócio. Porém, tem aquele líder que é mais comum no mercado, totalmente racional. Não estou nem aí para o que as pessoas pensam, o que elas acham. Só vejo a visão do negócio. Se for bom para o negócio, ótimo. Se for ruim para as pessoas, elas que se lasquem. Cara, se essa for a sua visão, vai dar errado. Porque quem vai fazer as coisas acontecerem são as pessoas. E ninguém vai colocar a mão na massa para fazer nada, principalmente na sua empresa, se de fato ela não vê alguma vantagem individual nisso. Então, o grande desafio de um bom gestor da liderança, gestão de pessoas, é você entender qual que é a necessidade do negócio e, de alguma forma, conectar as necessidades individuais dessas pessoas. Quando você consegue fazer essa união, as coisas acontecem e acontecem de uma forma leve, sem precisar brigar. E você vai identificar que, em alguns momentos, você vai se deparar com bons profissionais, excelentes profissionais. Mas as suas necessidades individuais não casam com a empresa. Não adianta insistir. Cara, desliga e coloca outra pessoa que, de alguma forma, se conecta com a empresa. Porque não adianta você ser um excelente profissional, mas se você não dá match ali. Hoje fala muito do feeling, né? De você não ter o feeling com a empresa. Então, o grande desafio da liderança é eu conectar as necessidades da empresa com as necessidades das pessoas. Unindo isso, os resultados chegam. E você tocou num ponto que é crucial hoje, principalmente quando eu vendo o treinamento. Qual é o custo do erro? Geralmente o custo do erro ele é invisível. A gente não tem lá num DRE uma linha escrito assim, ó, erro é o custo do erro. Não tem. Erro 1, erro 2. Erro 1, erro 2, erro 3, erro 4. Eles não se apresentam como números, eles ficam ali disfarçados de resultados que não chegaram ou são maquiados através de números apresentados por uma direção. E eu já participei de empresa onde erros foram milionários. Milionários. A gente teve, por exemplo, em uma das empresas que eu passei, a decisão de fazer a mudança da sua operação logística de um lugar para o outro, feito por um profissional que não tinha todas as visões, não compartilhou com todo mundo, fez a mudança, cara, travou a operação. A gente passou ali por mais de 20 dias ali com um faturamento travado e alguns milhões sendo perdidos, a reputação da empresa indo para o ralo. E o custo do erro foi caro e o custo de consertar também. Então, depois, quando a gente sentou para conversar, eu sentei ali com o CEO, a gente cogitou ali na faixa de mais ou menos 7 a 8 milhões de reais. Ave Maria. O custo do erro. De você pegar um projeto e confiar para alguém que não tinha todas as capacitações necessárias, fez e errou. Fora tantos outros erros que acontecem ou produtividade que não chega, porque a liderança profissional ele não foi preparado. E às vezes eu falo assim que é meio que injusto em alguns casos, em algumas empresas que eu passei e encontro, às vezes esse custo é colocado na conta só do colaborador. A empresa vem e fala, não, ele não entrega, ele não faz, ele não acontece, mas em nenhum momento a empresa sentou com aquele colaborador e entendeu o que falta de recurso para ele. Aquele projeto que veio agora não existia quando ele foi contratado, agora ele veio, o que ele precisa, quais recursos, está faltando recurso, está faltando treinamento. E cara, o treinamento ele custa frações do valor do erro. Então é muito mais vantajoso você investir e preparar a tua equipe do que você depois ter que preparar ela, porque uma hora você vai ter que preparar, senão você vai viver em constante erro. Do ter que pagar o erro para depois entender que de fato precisa. Legal. Tem aquelas máximas, né, de falar assim, se você precisasse cortar 100, né, árvores, você gastaria mais tempo afiando o machado ou cortando uma a uma e afiando aos poucos, né? Então, tem algumas coisas que mostram pra gente que é melhor a gente se planejar e fazer algo mais consolidado do que só ir fazendo, né? Legal. Você falou então do conselho do treinamento. Tenho também
palestras hoje. Hoje a gente tem as palestras que eu também entrego para as empresas. Uma das palestras que eu tenho é do operacional estratégico, que conta um pouquinho dessa história, um pouquinho a gente está conversando hoje, como que os resultados aconteceram. Tem uma palestra também que eu chamo Eu e Meu Sócio Jesus, que eu trago essa visão de propósito, porque muitos profissionais que eu já conversei, eles têm a empresa, têm o ganho, têm aquilo, mas eles falam, cara, eu não sou feliz com isso. E eu entendi que não adianta eu chegar no topo do mundo e a hora que eu chegar lá, entender que lá não era não está lá a felicidade que eu tanto buscava. Então, se você tem a tua empresa, você tem o teu negócio, cara, tem um propósito muito maior além disso. Se Deus confiou essa missão na tua mão, é porque você tem algo para realizar através disso. E nada melhor que entender como que eu trago Jesus para ser o meu sócio, né? Porque todo mundo quer Jesus. Ah, tu tem teu negócio? Não, Jesus está comigo. Mas será que está mesmo? Como que funciona essa sociedade? Será que ele está sendo ouvido? Será que ele está sendo consultado? Será que os caminhos que ele te passa, que são os caminhos corretos, é o que você está seguindo ou tu está indo contra? Então, essa é uma palestra que eu trago também. Geralmente para eventos onde tem ali reuniões de empresários, igrejas ou congressos ali cristãos, eu também levo essa palestra. E o diagnóstico. Tem um diagnóstico empresarial, que é o seguinte, ó, eu estou com um problema, mas eu não sei aonde é o problema, eu imagino onde seja o problema. Então eu tenho um método meu mesmo, que chama o método 6 pilares. Então, através de 6 pilares eu entro, vou avaliar e vou entregar para ti ali uma visão de aonde está de fato o sangrão, onde está de fato a dor, que pode evoluir para uma consultoria ou não. Então, pessoal, fechei o diagnóstico, beleza, legal, eu acho que isso eu toco sozinho. Perfeito, fica tranquilo. Ou não, isso que você me mostrou, eu vou precisar de ajuda, precisar de alguém que me ajude a tocar esse projeto. Beleza, daí a gente fecha um contrato e sigo dando todo o suporte ali até chegar no resultado que a gente espera ali no início do contrato. Então, serviços são os que estão na prateleira hoje. Que massa, cara, que massa. Hoje, como que a gente te acha, te procura ali? Tem site, e-mail, às vezes Instagram, LinkedIn. Hoje tá tudo Dairson Almeida. Como que tá as suas redes hoje? Legal, eu falo que eu sou o cara mais fácil de achar hoje, né? Porque o nome já ajuda com isso, né? Quem vai ter outro Dairson, né? Não se tem muitos Dairissons por aí, né? Então, hoje eu tenho minha página, tenho meu site ali, então é www.dairissonalmeida.com.br. Então, ali já tem um pouquinho sobre os serviços e ali já tem todo o contato, WhatsApp, e-mail. Tem o LinkedIn também, Dairson Almeida, Instagram, Dairson Almeida também. E no TikTok eu tenho um canal que chama Café com Gestor, que ali eu abordo também alguns temas voltados um pouquinho para a rotina cotidiana de como funciona a gestão. Mas colocou Dairson Almeida no Google, com certeza o Google já vai te direcionar para ter algum... E ainda Dairson com Y ainda? Você quer ajudar todo mundo, né, cara? É simples, fácil. Jogou no Google, não tem outra. É isso aí. Fechado. Nosso tempo finalizou aqui, então. Dairson, agradeço demais aqui o nosso papo, nossa conversa. Deu para entender quem hoje é o Dairson que está sentado aqui, quem hoje já passou por percalços também, mas que já deu volta por cima, com certeza disso. E hoje está com a mega empresa. Pude proporcionar ali uma visita tua ali de 2, 3 meses ali de conselho. E eu falo, cara, realmente muda o negócio, muda o jogo. Quando você olha para uma perspectiva de indústria, de empresa, e você não sabe para onde que a sua empresa tá embicando, né? Eu acho que eu vou pegar aquela metáfora do avião, né? Então, sua empresa está embicando meio para cima, né? Ou meio para cima ou meio para baixo. E você não tem essa percepção de quanto que você está, de quanto que você está perdendo de dinheiro e onde você está indo. Com o seu conselho ali, eu já consegui olhar e realmente, normalmente não é uma realidade que a gente espera. Sempre está embicando um pouco mais para baixo. E quando está embicando para baixo, a empresa realmente está morrendo, né? Então, eu costumo falar, ou está crescendo ou está morrendo, não tem meio termo. E aí, quando está embicando para baixo, e você vem com o seu olhar racional, obviamente, tem ali o emocional, a parte de filho,
essas coisas que a gente, empresário, tem pela empresa, né? É um negócio da família, é um negócio da minha vida. Eu preciso disso para me alimentar, eu preciso disso ali para pagar outros funcionários. Isso que você faz é deixar ali a empresa muito mais sadia e pelo menos com uma visão muito espacial, muito boa. Então eu pude já comprometer ao seu serviço ali, né? A gente está falando aqui de formas empresariais, mas, cara, realmente é um conselho, uma mentoria ali que você me deu, que a gente não passou por um período tão bom, teve guerra no meio do caminho, e foi legal porque mostrou, tinha dia que eu saía meio esbaforido dali, com certeza. Eu fui Uma embora. raiva, né? Não era Não, isso que eu queria ouvir. tomei uns 5 chicotes ali, eu falei, cara, para onde que eu vou, velho? Então, mas voltando no outro dia, eu falei, jogando os panos quentes, né? Eu falei, meu, realmente tá acontecendo isso. E quem vai tomar a rédea sou eu. E aí você foi lá na empresa, fez todo esse trabalho de me dar a rédea novamente e falar assim, cara, agora a tua empresa aí tá desse jeito. Você vai deixar cair ou você vai subir ela? Não, você quer subir? Beleza, tô do seu lado, tô te ajudando. E aí como que a gente fez toda a parte de planejamento financeiro, toda a parte de planejamento de faturamento também. Não tinha meta financeira de faturamento. E hoje você me deu uma meta diária. Eu tenho lá a planilha lá que eu fico matutando. Ela falou, esse número vai subir hoje. Então, tudo que a gente está fazendo hoje é para um propósito maior. E não só para propósito. Eu quero dizer aqui que, assim, hoje, com essas metas diárias, até mesmo com essa visão, eu consigo me direcionar e estar pronto para o que pode vir. Então, Ricardo, está passando por uma crise, está passando por uma guerra. Meu, você já passou por várias outras coisas e eu costumo falar, desde quando o Brasil não está em crise? Eu acredito que desde 1500, porque todos os anos a gente vai passar por crises, né? Então, como que a gente faz para ter ali uma pessoa boa? E aí, como você falou de solidão empresarial, realmente acontece. Você não pode falar, o meu faturamento tá derretendo aqui, tá caindo 30%, 40% para um funcionário. Ele vai sair na mesma hora que você falar. Então, isso vai acontecer bastante. Eu quero deixar aqui o agradecimento a você também, fazer publicamente também. Eu tenho que falar porque é um negócio muito bom. O que é bom a gente tem que falar mais. Quase 10 para 1, né, que a gente chama de 10 coisas ruins para uma coisa boa. E eu não costumo falar as 10 coisas ruins, mas falo sempre a coisa boa. Então, a gente vai seguir ali obviamente, com o seu conselho ali. Vai ter bastante trabalho a fazer. E agradeço de verdade. Agradeço por conhecer quem é essa pessoa incrível que está aqui na frente. Um homem de fé, um homem de segurança e bastante trabalho também. Então, obrigado, pessoal. Eu que agradeço por essa oportunidade. Conta sempre comigo e esse sou eu sem filtro nenhum. Sou contratando o Dailson Almeida, é esse pacote que você vai levar para a tua organização. Um cara que vai entrar, vai sentar do teu lado e não vai desistir enquanto não te ajudar ali a resolver todos os problemas, porque de fato esse acho que é o maior pagamento que um profissional da minha área ele pode ter. Sair de uma empresa com a sensação de dever cumprido. Acho que isso faz a gente botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Fechado. Tá bom? Bora. Obrigado. Garoto.